Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O Senhor quer que nós tenhamos paz no nosso coração, por crermos, lembrarmos da obra que Ele fez e que Ele é conosco. Mas Ele nos avisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, as aflições que nós enfrentamos são provas que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem passa por aflições nesse momento? Ou passou recentemente? E com certeza vai passar futuramente. Então nós teremos aflições. Mas o Senhor, ao mesmo tempo que nos alerta, nos adverte e nos informa, Ele diz que nós superaremos todas elas, se nós estivermos com Ele, né? Ele nos avisou, e Ele nos avisou com um propósito, para que nós nos preparemos. Deus quer que nós estejamos preparados para as aflições que virão. Por isso que Ele nos avisou: no mundo tereis aflições, ou seja, preparem-se, vigiai, né? E para que nós creiamos nele também. Ele diz que venceu o mundo, o Senhor venceu o mundo. Vencendo o mundo, Ele venceu as aflições do mundo, e Ele venceu o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Foi vencido pelo Senhor. O Senhor venceu o mundo, as suas aflições e seu príncipe. E nós, com o Senhor Jesus, também vencemos. Todas as batalhas que você enfrenta, todas as aflições que você tem sofrido e tem encarado, você vai ter a vitória se estiver em comunhão com o Senhor Jesus, se estiver em comunhão com a palavra do Senhor. Porque com o Senhor nós somos e sempre seremos mais que vencedores. Agora, sem o Senhor nada podemos fazer, como diz João 15:5. Sem o Senhor, sem a palavra, nós não vencemos nada. O inimigo, ele prevalece sobre nós quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos da palavra do Senhor. E algumas aflições desse mundo, elas vêm disfarçadas, elas não vêm como aflições, elas muitas vezes não vêm como enfermidades, com tribulações, problemas financeiros, elas vêm disfarçadas. São aflições que vêm junto com enganos, são aflições que vêm junto com prazeres. O nome delas é tentações. As tentações nada mais é do que um pecado revestido aí, ou folheado a ouro, né? A tentação é uma bela embalagem do pecado e de uma futura aflição. O inimigo nos tenta para que nós façamos a vontade dele, saindo da palavra de Deus, entrando em derredor, onde ele está bramando como leão. Ele nos tenta porque ele quer nos acrescentar aflições que a princípio não são visíveis, mas se você cair na tentação dele, as aflições virão, e virão de uma maneira avassaladora. Então a tentação é uma bela embalagem de uma aflição futura. No mundo teremos aflições, né? E no mundo teremos tentações do inimigo. O ímpio, ele cede às tentações, mas o justo, aquele que serve ao Senhor, ele deve resistir a todas as tentações, porque se você cair, você vai trazer males terríveis para a sua vida. Vamos ver um exemplo de quem resistiu sabiamente à tentação, tá? Aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, farei eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus?
E aconteceu que, falando ela, cada dia José, tentando todo dia José, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu. Fala para o seu irmão do lado: fugiu. E saiu para fora. Então vocês vejam aqui uma tentação sexual. Se José não resistisse a essa tentação, se ele caísse nessa tentação, se ele caísse junto com a mulher de Potifar, ele perderia a comunhão com Deus. Deus era com José onde ele caminhava. Deus sempre foi com ele, apesar das adversidades que ele enfrentou, poço, prisão e vai por aí afora, Deus sempre foi com ele. Então, se ele caísse nessa tentação, se ele cedesse a essa tentação, essa armadilha do inimigo, ele perderia a comunhão com Deus. Todo aquele que cai em tentação, a primeira coisa que perde é a comunhão com Deus. E o Senhor não o colocaria como governador do Egito. Entenda, irmãos? José foi promovido por Deus, por um dom que Deus deu a ele de revelação de sonhos. E esse dom foi dado de Deus para José, para que ele prosperasse, para que ele aliviasse a situação do Egito e da região, e para que ele prosperasse também, e ele prosperou. Foi a segunda pessoa em importância lá no Egito. Se ele tivesse caído nessa tentação da mulher de Potifar, ele teria anulado todo esse futuro abençoado. Ele perderia a comunhão com Deus e jamais chegaria a ser governador do Egito. Entendam quantas bênçãos estão sendo perdidas quando as pessoas caem em tentação do inimigo. Muitas vezes Deus tem preparado uma grande bênção para você, tudo preparado, tudo esquematizado, e aí vem o inimigo com uma tentação, a pessoa cai na tentação e perde as bênçãos do Senhor. Muitos até se afastam da direção e da presença do Senhor e ficam na mão do inimigo. Então resista à tentação, porque o inimigo vai te tentar quando Deus estiver na iminência de te abençoar como uma bênção. Deus tem preparado um emprego ótimo para você, para o seu momento, para a sua situação. O inimigo vem e te tenta com um outro. E você não confere, não busca para ver se é a direção de Deus ou não, pega o primeiro que vem, e aí cai na tentação do inimigo e perde a oportunidade de Deus. E vai por aí afora. Então fuja da mulher de Potifar. Fala para o seu irmão do lado: fuja da mulher de Potifar. Não caia em tentação. Fuja das tentações. Aqui o José, ele está mostrando uma estratégia. E a estratégia do povo de Deus tem que ser fugir. Tem outras estratégias que nós veremos adiante, mas essa é fugir da tentação, porque a tentação ela bate na carne, irmão, e a carne é fraca. Muitas vezes a pessoa fica resistindo, mas fica ali. Não, foge. Faz como fez José, larga a capa e foge da tentação. Entenda, irmãos, porque quando ela te pegar, ela pode destruir a sua vida, o seu futuro. Afaste-se delas, pois a carne é fraca. Faça como José não ficou dialogando com a mulher do Potifar. A senhora não pode dar em cima de mim desse jeito. Olha, mas eu tenho que... Não ficou dando com conversa mole, não. Ele fugiu. Muitas vezes não adianta, irmãos, você querer questionar, discutir, analisar. Você tem que sair, se afastar da tentação, porque ela é terrível, ela derruba e derruba mesmo. Os maiores sofrimentos da vida de Davi ocorreram porque ele caiu numa tentação com Betseba. Davi, em consequência disso, ele perdeu um filho recém-nascido. Quão doloroso é perder um filho, recém-nascido. Ele orou, mas ele já sabia que aquilo era um preço a ser pago por ter caído na tentação. Entendam, irmãos, o que derrubou Sansão? Tentação com mulher. Perdeu as forças.
porque foi tentado e caiu em tentação, né? O que derrubou Salomão? O rei mais sábio terminou a vida como um tolo, porque caiu na tentação de mulheres também, e acabou adorando os deuses das esposas que ele tinha. Então alguns perdem o respeito, perdem, porque caem em tentação. O marido que cai em tentação, a mulher, ou a esposa que cai em tentação, ela perde o respeito, ela perde o bom nome, ela perde a confiança das pessoas. E aquele irmão, ele caiu em tentação lá com dinheiro, com corrupção, ele caiu em tentação com isso, com aquilo. As pessoas perdem o respeito, perdem o bom nome, perdem a confiança, perdem o emprego. Às vezes a pessoa cai numa tentação de um dinheiro que não é dela, que é da empresa, ela perde o emprego, né? E ainda mancha a sua ficha, né? Tem pessoas que perdem a família, porque caem em tentação. É aquele que trai a mulher e depois a mulher não quer saber mais, ele manda ele para fora, ele acaba perdendo a família, porque caiu em tentação. São enganados por Satanás e caem em tentação, desgraçam as suas vidas e perdem todas as bênçãos que Deus tem preparado. E o inimigo sempre vai usar essa arma poderosa contra nós. Lucas capítulo 4, versículo 1. E é muito sério isso, irmão, porque o inimigo usa isso frequentemente. O inimigo ele te tenta para que você não pague um determinado imposto. É tentação, irmão. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado. Ele não ficou só 40 dias no deserto, não. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias no deserto. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Então entenda, irmãos, muitas vezes, no momento difícil, no momento de necessidade, no momento de carência, o inimigo vai te tentar. O Senhor Jesus estava com carência aqui, necessidade. Ele estava no deserto não tem nada, né? Só areia, para não dizer que não tem nada, só areia, escorpião e coisas parecidas. E ele foi tentado durante 40 dias no deserto. É quando, irmão, quando você estiver bem, quando você tiver tudo em paz na sua vida, o inimigo ele não vai tentar, ele é astuto, irmão. Mas na hora que você tiver uma necessidade, você está precisando de dinheiro, ele vai te tentar com dinheiro ilícito. Você está com uma certa carência, ele vai te tentar. Quando você tiver numa necessidade, num deserto, ele vai te tentar para te derrubar, né? Para roubar, matar e destruir. O diabo usou a sua terrível arma até contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Filho de Deus, foi tentado, irmãos. Imagina nós, que não temos a unção, não temos a fé, não temos a santidade do Senhor. Caminhamos nessa direção, mas não temos. E ele foi tentado por 40 dias. O diabo usa a tentação com todos, a todo momento. O diabo usou a tentação desde o princípio. Como é que Adão e Eva caíram? Porque foram tentados pelo diabo e caíram na tentação do inimigo. Ou vocês não sabem quão gostoso essas frutas. E você vai ficar sabendo, né? Quando você comer, você vai ficar sabendo das coisas que Deus sabe. Caíram na tentação, irmãos. O Senhor foi provado e foi aprovado naquela tentação. Por quê? Porque ele resistiu à tentação. E como o Senhor Jesus resistiu à tentação? Ali ele não fugiu, porque ele estava lá 40 dias, ele tinha um propósito. Ali ele resistiu com a palavra, e ele manteve-se em jejum e oração. Você vê que o texto diz, né, que naqueles dias não comeu coisa alguma. Estava em jejum, em oração, em espírito. A carne abatida, o espírito fortalecido, porque ele orava, né, e jejuava. E ao mesmo tempo ele usava a palavra.
Está escrito, está escrito, está escrito. Por isso ele resistiu à tentação. É por isso que, usando essas armas, nós resistiremos à tentação. Jejum, oração e a palavra de Deus. São armas espirituais contra a tentação, irmãos, que nós devemos usar. O inimigo vem te tentar, ora, meu irmão. Abre um jejum, né? Medita na palavra. Exista, porque muitas vezes não dá para fugir. Porque muitas vezes não é a mulher do Potifar que está te tentando. É o inimigo que está te tentando aqui, ó. Pega aquele dinheiro. Faz isso. Faz aquilo. É um copinho só, né? É uma tragadinha só. E ele fica tentando, tentando. A pessoa cai em tentação, cai em desgraça. Irmãos, jejum, oração e a palavra foram as armas que o Senhor Jesus usou para resistir à tentação. E aqui em Lucas 4:13, diz: e acabando o diabo toda a tentação. Será que acabou toda a tentação? Ausentou-se dele por algum tempo. O diabo muitas vezes tenta, não consegue, ele se ausenta e depois ele volta, né? Ele se ausenta por algum tempo, depois de algum tempo ele volta a atacar, ele volta a tentar. Então, depois de superar uma tentação, vigie, meu irmão. Fique alerta, porque o inimigo se afasta por algum tempo, mas ele vai te tentar de novo. Você sabe com quem acontece isso, irmão? Com a pessoa que foi presa, caiu na tentação do inimigo e foi presa durante muito tempo num vício. A pessoa caiu num vício, vício do álcool, vício do cigarro, vício das drogas. Aí ela fala: estou liberto, pastor, quero dar um testemunho, glória a Deus por isso. Mas quantos não têm uma recaída? Porque o inimigo vem e tenta de novo e a pessoa cai. Tem que vigiar, irmãos, porque ele espera o momento para tentar de novo. Ele espera um momento de fragilidade da pessoa. Ele vê que a pessoa está com uma dificuldade financeira, está com uma dificuldade afetiva, ou tem lá algum probleminha lá com a igreja. Aí o inimigo vem e tenta de novo. Aí ela cai, irmãos. Quando a pessoa enfrenta uma pequena dificuldade, quando ela está meio carente, quando ela está um pouco na carne, o inimigo vem e tenta de novo, e aí ela tem uma recaída, ela cai. Vigie, irmão, porque ele sempre vai tentar. Fiquemos sempre meditando na palavra, de dia e de noite, como o Senhor disse para Josué: medita na minha palavra, nos meus mandamentos, de dia e de noite. Vigie com oração e com jejum, para não recair na tentação do inimigo. Lucas 8:13. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. O inimigo, ele tenta em determinados tempos, e as pessoas sucumbem, se desviam. Vigie. Há um tempo de tentação do inimigo para te afastar da casa e da comunhão com Deus, para te roubar a palavra. Aqui é a parábola do semeador que semeava a palavra. A pessoa, que como diz aqui, né? A pessoa ouve a palavra de Deus e recebe com alegria. Oh, glória a Deus! Agora eu sou de Deus! Agora eu sou crente! E agora é isso, não sei o que, com alegria. Aí vem o inimigo, né? Rouba a palavra do coração dela, tenta e rouba a palavra do coração dela, e aí ela cai, recai, ela se desvia. Irmãos, uma grande indústria que há no mundo espiritual, se é que nós podemos chamar assim, é a fábrica de desviados. Como trabalha todo dia essa fábrica? Quantas pessoas se desviam do evangelho, do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, diariamente? Por quê? Porque sucumbem à tentação do inimigo. O inimigo rouba a palavra do coração da pessoa e coloca um prazer gratuito para ela, né?
aí ela cai na armadilha do inimigo. Então guarde sobre tudo que se deve guardar. Nunca esqueça esse versículo de Provérbios capítulo 4, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração para o inimigo não roubar a palavra. Guarde a palavra com alegria, creia com alegria, e não só por algum tempo, como diz o texto, creia sempre, para não se desviar no tempo da tentação do inimigo. Irmãos, eu não quero confrontar ninguém, mas quantas vezes você já pensou em se afastar? Quantas vezes você já pensou em não vir mais na igreja? Quantas vezes mais você já se esfriou na fé? Não caia nessa tentação do inimigo, porque o resultado vai ser terrível. Os que caíram voltaram para as trevas. É o cão que voltou para o seu próprio vômito, ou a porca lavada que voltou para o lamaçal. A palavra de Deus diz que era melhor que não tivesse conhecido do que ter conhecido e se desviado do caminho do Senhor. Irmão, não deixe o inimigo te tentar, falando, não vale a pena. Quantos estavam conosco, mas o diabo veio com uma tentação. Fica em casa, fica vendo novela, aquelas novelas imundas que só tem pornografia, adultério e vai por aí afora. Fica em casa fazendo isso, não vai lá, não precisa ir nem. Onde está escrito que precisa ir na igreja? A pessoa vai se afastando porque caiu numa tentação do inimigo e só está trazendo mal para ela. Glória a Deus para aqueles que voltam, como foi o caso do filho pródigo. O filho pródigo caiu numa tentação. Pegou o dinheiro fácil e foi tentado e viveu dissolutamente, com prazeres, gastou tudo. Ainda bem que ele voltou para a casa do pai, mas quantos não voltam? Entende, irmãos? Quantos estavam animados, eufóricos no início, e veio a tentação do mundo e os afastou do caminho do Senhor. Não tem caminho melhor, irmão. Não pague para ver, irmão. Não se afaste, não caia na tentação do inimigo. Não esfrie a sua fé, porque só vai piorar, irmãos. A palavra de Deus é verdade. Essa tentação, essa aflição, essa tribulação que se enfrenta, prova que a palavra de Deus é verdade, né? Então, a transformação que Deus tem feito em algumas vidas, prova que a palavra é verdade. Entende, irmão? Você não precisa ir ao terceiro céu para saber que existe um paraíso preparado para aqueles que creem. Você vai crer pela fé, irmãos. Entendam? Então, não resista à tentação. Seja um cristão com raízes, alicerçado na palavra de Deus. Ninguém me tira da casa de Deus, ninguém me tira da presença de Deus. Tenha raiz, irmãos. Não tem lugar melhor, não tem outro caminho. Não caia na conversa do inimigo, não caia na conversa do mundo. O mundo manipula com prazeres da carne. A pessoa desfruta de um prazer aí momentâneo de 15 minutos e meia hora e desgraça a sua vida, acaba com a sua família, por causa de um prazer de meia hora, de um dia às vezes. Misericórdia! Quão tolos foram aqueles. É como se pagasse o preço mais alto do mundo por alguns minutos de prazer, coisa que o inimigo ofertou. É infinitamente melhor andar com o Senhor, resistindo às tentações do inimigo. Lucas 11:4. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração padrão, oração do Pai Nosso, né? Deus não nos livra das tentações. As tentações sempre virão. Não, agora eu orei e Deus me blindou, né? O diabo não vai mais me tentar. Você que pensa, ele tentou o seu Jesus. Deus, ele pode impedir que nós caiamos na tentação. O inimigo vem com uma bandeja, com um monte de pecados folheado a ouro, e você só vê o brilho do ouro, mas dentro está tudo podre, né? Então o que acontece? Deus, ele desnuda a situação. Deus, ele mostra o resultado se você ceder. Deus, ele impede quando você clama com sinceridade, né, para que você não caia nas tentações. A oração padrão, ela prevê isso,
porque ela traz ali a direção para que você resista à arma poderosa do inimigo. Senhor, não permita que nós caiamos em tentação. Elas virão, mas não permita, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor. E Deus ajuda, irmão. Então temos várias armas já. Aquela que o Senhor Jesus usou no deserto, jejum, oração, tá? E a palavra do Senhor, e agora o clamor para que Deus nos auxilie. Então quando vier a tentação com os prazeres, tentação de pecados, tentação de dinheiro, etc, 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 clame a Deus. Senhor meu Deus, ajuda-me para que eu não caia nessa tentação e acabe desgraçando a minha vida, a minha família. Senhor, não permita que eu caia, ajuda-me, Senhor. E o Senhor age da maneira dele, né? E desnuda toda a situação. Deus colocou no coração do José: foge, larga a capa e foge, né, irmãos? Deus muitas vezes advertiu a Sansão, Salomão mesmo. Salomão, quantos provérbios ele falou sobre isso? Mas a tentação é forte, irmãos, é forte. Tem que clamar ao Senhor, tem que entrar em jejum, em oração e ficar na palavra. Lucas 22, 39. Irmãos, é muito importante isso, porque quantas pessoas estão perdendo a salvação, se desviando, porque estão sendo enganados, iludidos, caindo em tentação do mundo. Lucas 22, 39, diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, aonde o Senhor Jesus costumava. O Monte das Oliveiras era o quarto do Senhor, o quarto de oração do Senhor. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Versículo 46, disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Para que nós não caiamos em tentação, oração. Vem a tentação, comece a orar. Senhor meu Deus, afasta-me dessa tentação, vem com o seu poder, em nome de Jesus. Não quero ter o sofrimento que teve Davi, Sansão, Salomão, e vai por aí afora. Senhor, dê-me sabedoria, dê-me entendimento, para que eu resista, para que eu saia dessa tentação. Senhor, o Senhor sabe da minha situação, né? Estou, Senhor, com pouco dinheiro, com necessidade financeira, e me vem essa oferta, Senhor, ajuda-me a resistir, Senhor. Assim, irmãos, em oração, né? Por 2 vezes na noite da sua prisão, o Senhor ordenou a seus discípulos: orai para não cair em tentação, não pecar e não perder a comunhão com Deus. Ore quando vier a tentação, para que você não caia e desgrace a sua, porque a tentação desgraça mesmo, irmão. Desgraça mesmo a vida de uma pessoa, desgraça, irmão. Você lembra muito bem das manchetes de grandes homens de Deus que caíram em tentação? Você lembra, irmãos? Você lembra muito mais das manchetes dos homens de Deus que caíram em tentação do que das pregações dele, não é verdade? Então fica uma marca, fica um carimbo. Então resista, que nós tenhamos forças para resistir, para que Deus nos ajude, para que nós oremos. Então ore quando vier a tentação, para que você não caia e desgrace a sua vida. Ore, irmão, nós podemos resistir às tentações. As tentações não são irresistíveis, não. Porque o Senhor diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 30, que Ele coloca um filtro. O Senhor coloca um filtro, Ele não permite uma tentação acima da nossa capacidade de suportar. Não, essa daqui o meu filho não vai resistir, então não vai passar, não vou permitir. Ele coloca um filtro, Ele não permite uma tentação que seja irresistível a nós. Todas as tentações que vieram até nós, né, Deus permitiu, porque nós temos a capacidade de resistir. Ô pastor, eu caí em tentação porque era irresistível. Não. Se Deus permitiu, né, não vem tentação acima da sua capacidade de resistir. Ele dá o escape, como diz a palavra do Senhor. Em 1 Timóteo 6,9 diz que quem quer muito ser rico, quem quer ser rico aí,
Quem quer muito ser rico, cai em tentação e laço. Quem quer muito ser rico, ama o dinheiro. E o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a causa de muitos males. Entenda, irmãos. Você vai ser tentado, muitas vezes num ponto fraco, na sua carência, né? Se você está precisando de dinheiro, o diabo não vai te tentar com mulher. Vai ser um dinheiro fácil, ilícito. Se você tem uma carência afetiva, ele não vai te tentar com dinheiro. Ele vai tentar com o sexo oposto. Existe, irmão. Ele sabe, ele é ardiloso, né? Ele é astuto. Mas nós temos o nosso Deus que nos auxilia, as estratégias do Senhor. Para terminar, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Oh, irmãos, muitas tentações Deus permite como sendo uma prova final, uma sabatina. Deus fala, vou sabatiná-lo. Vai passar pela prova, né? Pelo provão. E é uma tentação. Se resistir, vai provar que me ama, que ama a minha palavra, né? E dar-te-ei a coroa da vida, liberarei as bênçãos, colocarei você como governador do Egito. Mas se cair na tentação, vai voltar para o fim da fila e olha, peça perdão ao Senhor, se arrependa, vai pagar um preço como pagou Davi, né? Mas se resistir e provar seu amor por Deus, na próxima sabatina você tiver 10, as coisas mudam. Irmão, aconteceu com Davi. Davi sofreu um bocado, né? Mas depois Deus restituiu tudo a ele, né? Por quê, irmãos? Porque ele se arrependeu, porque ele foi sincero, ele confessou, não botou culpa em ninguém, né? Então a tentação também é uma prova, e quem resistir é aprovado e honrado por Deus. Deus vai falar, esse é o meu filho amado, que me traz prazer. Passou por todas as provas, terminou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate. Combater o bom combate é combate contra o inimigo, não só com os males no corpo, mas também as tentações na alma. Então use as armas do jejum, da oração, como o Senhor. Se afaste da tentação, como José. Guarde a palavra, né, do semeador. Clame a Deus e ore um bocado, irmão. Quando superar as tentações, veja o que acontece aqui quando superar as tentações. Veja aqui em Mateus, capítulo 4. A gente não tinha previsto isso, mas o Espírito nos dirige, né? Depois de todas as tentações, Mateus capítulo 4, versículo 11. Depois de todas as tentações, então o diabo o deixou o Senhor Jesus. E aí chegaram os anjos e o serviram. Oh, irmão, quando você superar as tentações, você vai ser servido pelos anjos de Deus, como foi o Senhor. Você será promovido como José do Egito. Você vai receber a coroa da vida, bênçãos sem medidas. Mas tem que tirar 10 na prova, na provação, na tentação. Resista às tentações, com oração, com jejum, fugindo delas, com a palavra do Senhor e clamando a Deus. Em nome do Senhor Jesus, venceremos e seremos servidos pelos anjos do Senhor e seremos honrados por Deus. Amém? Fiquemos em pé e oremos.